E aí, filhotes, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar, né? Enfim, mecânica. Lançamentos. O que eu tenho que adiantar para você é o seguinte. A gente vai ter uma divisão de mecânica, nessa parte de lançamentos, a gente vai ter o seguinte. Pré-requisitos, uma aula para pré-requisitos e depois a gente adentra nos lançamentos. Beleza? Por quê? Porque eu não quero que vocês apenas decorem algumas fórmulas. Ah, Lucas, mas eu decorei lá que o alcance máximo é igual a v0 quadrado seno de 2 alfa sobre g. Eu decorei também, mas tipo assim, eu sei como é que chega na fórmula? Sei, e é isso que eu quero que vocês também saibam, é isso que eu quero que vocês também entendam. Eu entendo como é que chega na fórmula? Entendo muito bem. Então é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês saibam analisar a física do movimento. Tanto é que eu botei algumas questões aqui pra gente fazer. Vocês vão ver que o slide é bem grande, mas tipo assim, é boa aula, de verdade. Todas as questões que eu botei pra gente fazer, todas elas, sem exceção, todas essas questões aqui tinham imagens em que a gente tinha uma representação do movimento. Eu tirei as imagens. Só esse daqui que eu não consegui tirar a imagem, né? Porque não dá pra tirar a imagem desse daqui, né? Pelo amor de Deus. Tem que ter a imagem desse daqui. Mas, tipo assim, todas as questões que tinham imagem, eu tirei. Por quê? Porque eu não quero que vocês apenas aprendam a fazer cálculos, mas aprendam a analisar, a montar e analisar bem o movimento. Show de bola? Beleza? Bora lá então. Primeiro, como eu comentei, pré-requisitos. Bom, basicamente, antes da gente iniciar o lançamento de fato, a gente precisa ter em mente alguns pré-requisitos que vão nos ajudar a compreender o assunto, né? Então, tipo assim, se eu te falar basicamente que a massa do corpo, um corpo ser mais pesado ou mais leve, não vai influenciar no tempo em que ele demora para cair da altura de um prédio até o chão, você vai entender? Não. Por que você vai entender? Porque às vezes você não compreendeu melhor qual que é a física que está por trás, quais são os pré-requisitos. Porque às vezes você não sabe lei de Newton, você não sabe composição de movimento, você não sabe decomposição lateral. Então esses são os três pré-requisitos que eu preciso de você, beleza? Em que a gente tem que saber lei de Newton, composição de movimento e decomposição lateral. Ah, Lucas, eu já sei esses três. Para mim já tá uma mata, tá fichinha aqui, tranquilo, já sei os três. Beleza, parabéns pra você, ó. Pode pular para a próxima aula. Pode pular para a aula de lançamento, então vamos lá. Ah, Lucas, não, eu tô com dúvida aqui em lei de Newton, quero reforçar aqui meu estudo para poder, de alguma forma, compreender melhor. Bora então, bora comigo aqui que a gente vai desembolar. E um outro aviso também, checklist. Que checklist é esse daqui? Você sabe que eu odeio checklist, mas esse aqui é importante. Por quê? A gente vai fazer uma análise qualitativa, quantitativa e vetorial de cada lançamento. E no final da aula, eu não sei se eu vou deixar uma aula separada, ou se eu vou fazer no final da aula de lançamentos, provavelmente eu vou deixar uma aula separada, tá bom? Uma aulinha separada, em que a gente vai fazer uma análise. Análise cinemática, não, mas é uma análise de trajetória, porque a análise cinemática está junto da análise vetorial, tá bom? Então a gente vai fazer uma análise da trajetória dos movimentos, que é o que cai também bastante em prova. Então bora começar. Leis de Newton. Quais são as leis de Newton? Inércia, princípio fundamental da dinâmica, ação e reação. Só que para a gente estudar isso, ação e reação vai ser pouco utilizado. Então, a ação e reação aqui não vai ser muito útil para a gente. Eu preciso que vocês tenham em mente muito bem a inércia e a segunda lei de Newton. Perfeito. Primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Então, vamos destacar aqui. Ó. Primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, vai afirmar o quê? É aquela lei, Lucas, que fala o quê? Basicamente, é aquela lei que vai falar para a gente o seguinte. Ah, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força resultante atue sobre ele. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força resultante atue sobre ele. Essa é a lei da inércia. Beleza? Tá bom? Então todo corpo tende a permanecer o seu estado de movimento até que uma força resultante haja sobre ele, ou atue sobre ele. E aí a gente precisa entender duas coisas aqui nessa lei de inércia, que é o seguinte.
o que é o tal do estado de movimento aqui? Basicamente, estado de movimento é se o corpo está em repouso ou se ele está se movimentando, né? O corpo está parado ou ele está movendo, tá? Esses são os estados de movimento. Só que, repara bem, eu coloquei MRU. Por que eu coloquei MRU? Porque no repouso, obviamente no repouso, o que a gente tem? No repouso, beleza, é um estado de movimento. E não tem variações de repouso. Na verdade, pode até ter, né? Um repouso dinâmico, que é, perdão, tende a permanecer em repouso. Na verdade, é o seguinte, bom, vamos lá. Está, a primeira lei de Newton é só repouso que fala, tá bom? É apenas repouso. Por quê? Porque ele classifica o repouso em repouso dinâmico e repouso estático. O repouso estático é o repouso, tá bom? É o repouso. O repouso dinâmico é o MRU, tá bom? É quando o corpo está em repouso, mas está em movimento. Como assim? Como é que o corpo pode estar em repouso, mas está em movimento? E aí a gente tem que entender muito bem o seguinte. Aí que a gente tem que entender isso daqui, ó. Até que uma força resultante haja sobre ele. Que aí quer dizer o seguinte. Força resultante, se o corpo tende a permanecer, se manter seu estado de movimento até que a força resultante haja sobre ele, então quer dizer que a força resultante agindo sobre o corpo naquele exato momento é igual a zero. Entendi. É igual a zero. Então vamos dizer que, ó, que esse menino aqui, ele está se movimentando. Beleza. Não, vamos pegar o carrinho aqui, que o carrinho está parado. O carro está parado, está em repouso. Tem alguma força atuando sobre ele? Tem. Vamos supor que tenha. Vamos supor que vai ter uma força para cima. Vamos supor que vai ter uma força aqui para baixo. Uma força aqui para o lado. Eu vou deixar só as forças para cima e para baixo. Se eu disser que ele está em repouso, o que isso quer dizer? Quer dizer que a força resultante é igual a zero. Ou seja, essa força aqui corta com essa. Se eu chamar essa aqui de F1 e essa aqui de F2, F1 é igual a F2. Beleza? É isso que eu basicamente quero de você. Então ele está em inércia. Ah, então olha só que interessante. Um corpo, ele pode ter forças atuando sobre ele, como é o caso aqui do carrinho, ele pode ter forças atuando sobre ele. E ainda assim está em inércia, está em repouso. Beleza? Vamos pegar esse exemplo desse molequezinho aqui, ó. Vamos supor que tem uma força para cá, F1, e uma força para cá, F2. Se a força F1 for igual à força F2, a força resultante do moleque vai ser igual a zero. Porque essa vai cortar com essa, e a força resultante do moleque vai ser igual a zero. Se a força resultante do moleque é igual a zero, ele está em MRU. Por quê? Vamos lá. Se a força resultante de alguém for igual a zero, ou essa pessoa está em repouso, ela está parada, ou está em MRU. Por quê? Porque força resultante, isso a gente vai ver na segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Se a força resultante for zero, aqui a gente tem um produto de dois valores que dá zero. Ou a massa é zero, ou a aceleração é zero. A massa não tem como a gente zerar. Já a aceleração não tem como a gente zerar. Então, é um corpo que não está acelerando. É um corpo que não está acelerando, é um corpo que está em MRU. Beleza? Show de bola. Então, é um corpo que a aceleração vale zero. Tá? Ok, né? Acho que isso aqui ficou bem entendido, né? Então, olha outra coisa interessante. Mas isso a gente vai ver na parte de segunda lei de Newton, que é a correlação. Quanto maior for a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Tá bom? Mas vamos pular aqui para a segunda lei de Newton. Bom, na segunda lei de Newton, o que ele vai falar pra gente? Também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Vai afirmar que o agente que transiciona, né, que muda o estado de movimento de um corpo, é a força. No caso, a força é resultante, mas é a força. Então vamos lá. Se esse carrinho aqui ele está parado, o que faz ele mudar, alterar o seu estado de movimento? Sair de um carro que está parado para um carro em movimento. O que faz ele mudar? Uma força resultante. Então, uma força resultante atuando sobre ele aqui vai mudar seu estado de movimento. É isso, tá bom? Basicamente é isso.
E o que eu preciso de você? Basicamente, a força resultante ela tem uma relação com a aceleração, que é a seguinte. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Show? Isso aqui está bem fixo na sua cabeça? Se estiver bem fixo na sua cabeça, maravilha. E aí, qual que é a relação aqui? Vamos lá. Força resultante, você repara, eu vou dizer um vetor aqui. Também é aceleração. Por quê? Porque eles são vetores. E aí, a força resultante e a aceleração vão ter sempre os mesmos sentidos. Então, a força resultante está para cá, a aceleração do corpo está para cá. Mesmo sentido de direção, o módulo não vai ser igual. O módulo de força resultante e de aceleração vai ser diferente, mas eles têm uma relação diretamente proporcional. Como assim? Quanto maior for a força resultante que eu aplico no corpo, para uma mesma massa, maior vai ser a aceleração que esse corpo vai ser produzida nesse corpo. Show de bola. Beleza. E aí, olha só que interessante também, que é o que a gente vai precisar aqui para pensar aqui no lançamento. Quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a sua inércia. Por que maior vai ser a sua inércia? Porque basicamente, pensa comigo aqui. Eu tenho dois corpos. Vamos pegar aqui o exemplo aqui. O exemplo que eu tenho um menino. Vamos supor que o menino ali tem 30 quilos e eu tenho um caminhão de 1.000 quilos. Se eu quiser que ambos... Opa, perdão. De 1.000 quilos. Se eu quiser que ambos os corpos eles saiam andando com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Se eu quiser que ambos os corpos saiam com 1 metro por segundo ao quadrado, qual a força que eu tenho que aplicar em cada um? Vamos supor que os dois estão em repouso. Se os dois estão em repouso, a velocidade desse aqui é zero, desse aqui também é zero. Se eu quiser que ambos os corpos saiam com 1 metro por segundo ao quadrado, eu vou ter que aplicar uma força resultante. Força resultante é igual a massa do corpo vezes a aceleração que eu vou ter que imprimir. Força resultante, então, 30 newtons. E a do outro ali, força resultante é igual a massa, 1.000, vezes a aceleração que eu quero imprimir, então 1.000 newtons. Então, olha só que interessante. Basicamente, a força que eu vou ter, se os dois estão em inércia, se os dois estão em repouso, os dois corpos estão lá parados, para eu fazer com que o corpo de 30 quilos ande a 1 metro, ande e acelere com 1 metro por segundo ao quadrado, eu vou precisar só de 30 newtons. Agora, se eu quiser que o corpo de 1.000 quilos acelere com 1 metro por segundo ao quadrado, eu vou precisar de 1.000 newtons. Então, vou precisar de uma força muito maior. Por isso que eu falei. Então, a inércia de um corpo é maior do que a outra, né? Por que a inércia de um corpo é maior do que a outra? Porque, o que é a inércia? A inércia é a tendência do corpo ficar em repouso, né? Se o corpo está em repouso, a tendência dele ficar em repouso é a inércia. Então, olha só. Corpo em repouso de 30 quilos, ele precisa de menos força para sair do repouso. Então, a sua inércia é menor. O corpo de 1.000 quilos, ele precisa de mais força. Mas olha só que interessante. Os dois aqui, mesmo tendo forças diferentes, eles vão estar acelerando, eles vão sair da velocidade do zero e vão acelerar, vão ter a mesma aceleração. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tivesse aqui uma pista de corrida, se a gente tivesse aqui uma pista de corrida, os dois aqui, basicamente, esse aqui eu vou puxar com 30 newtons, esse aqui eu vou puxar com 1.000 newtons. Qual dos dois vai chegar aqui primeiro? Aí a ideia é que você pense o seguinte: esse daqui chega primeiro, porque você está puxando com mais força. Eu estou puxando com mais força, mas é de forma proporcional à massa. Esse aqui também tem mais massa, esse tem menos massa. Entendeu? Então, qual dos dois chega primeiro aqui? Se eu aplicar a mesma aceleração para os dois, ó, os dois estão partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero, e eu vou aplicar a mesma aceleração. Qual primeiro chega aqui? Os dois chegam juntos. Os dois vão chegar juntos. Por quê? Porque é a mesma aceleração para os dois. Tanto de 30 newtons quanto de 1.000 newtons sai do zero e fica acelerado com 1 metro por segundo ao quadrado. Então o tempo para ele se deslocar aqui independe da massa, tá bom? Independe da massa. Então vai ser mais ou menos o seguinte: eles vão chegar aqui ao mesmo tempo. E outra coisa interessante:
Acho que é isso aí, tá bom. Acho que isso aqui tá excelente. Tá excelente. Então, ao mesmo tempo, tá bom? Ao mesmo tempo. Bom, enfim, é isso. Composição de movimento, bora lá. Agora a gente vai estar fechando essa aula com composição de movimento, que é o seguinte. Segundo Galileu Galilei, um físico famosíssimo, você deve conhecer, um corpo apresenta um movimento composto, que é o quê? O que é um movimento composto? O movimento composto é um movimento que a gente tem bidimensional, um movimento que ele vai para cima e para o lado. Podemos estudar seu movimento em duas componentes, como movimentos independentes. E aí olha só que interessante, eu tenho esse barquinho aqui. A intenção desse barquinho é chegar para cá, é vir para cá, tá bom? Só que eu tenho a correnteza, e a correnteza puxa o barquinho para cá. Então, na verdade, o barquinho, ele não vai, se ele quiser vir para cá, ele não vai poder se movimentar nessa direção para cima. Ele tem que se movimentar nessa direção aqui. Entendeu? Se ele quiser chegar do outro lado do rio, ele tem que se movimentar nessa direção. E aí que a gente refaz o que a gente acabou de fazer. Se o barquinho está se movimentando na diagonal, é interessante a gente dividir esse movimento da diagonal dele aqui nos eixos X e no eixo Y. Bom, o barquinho que está se movimentando para cá, ele tem uma parte do movimento dele que é assim, que é no X, e uma parte do movimento que é assim, que é no Y. Pronto. A gente dividiu o movimento dele, que era só aqui, em duas componentes. E agora a gente pode estudar as componentes de forma diferente. Porque pensa assim comigo, para o barco que está nesse ponto chegar nesse ponto, ele precisa andar isso daqui na horizontal e andar isso aqui na vertical. E aí ele chega aqui. Ah, Lucas, mas qual é a ordem que ele vai ter que fazer? Primeiro ele vai ter que andar isso aqui na vertical, depois isso aqui na horizontal, ou ele anda primeiro na horizontal e depois ele sobe? Na verdade, ele faz isso em conjunto, né? Basicamente ele vai andar na vertical, sobe, andar na vertical, opa, vertical, sobe, vertical, sobe, vertical, sobe, vertical, até chegar aqui. Entendeu? De certa forma ele faz esse conjunto, mas a gente analisa como movimentos independentes. Como assim? A gente vai estudar como se o barquinho estivesse se deslocando essa distância aqui na horizontal, independentemente dele estar também se deslocando na vertical. E aí, coisa importante para vocês. Os tempos, isso aqui é muito importante, tá bom? Que é os tempos em cada componente são os mesmos. Por quê? Olha só, o barquinho vai chegar aqui, né? Para ele chegar aqui, como eu falei para vocês, ele tem que ter deslocado daqui e ter subido, tá bom? Show de bola. Só que pensa assim comigo. O tempo em que ele gasta para se deslocar aqui e subir aqui, para ele se deslocar na horizontal e se deslocar na vertical, são iguais, tá bom? São iguais. Porque olha só, o tempo que ele gastou para andar isso tudo aqui, ao mesmo tempo que ele está andando isso tudo aqui, ele está andando isso tudo aqui. E o tempo que ele gasta para sair na vertical é igual ao tempo que ele gasta para sair na horizontal. Por quê? Porque não tem como este cara estar aqui, porque quando ele chegar aqui, não tem como ele estar aí sem ele ter sido deslocado isso tudo aqui, sem ele ter sido deslocado isso tudo aqui, e sem ter feito esses dois deslocamentos ao mesmo tempo. Tá bom? É como se eu tivesse pegado o cronômetro. Iniciei o cronômetro. Quando ele chegar aqui, quando ele chegar nessa posição aqui, ó, eu vou desligar o cronômetro, eu vou parar o cronômetro. Show de bola. Só que quando ele tiver chegado aqui, repara bem, quando ele tiver chegado aqui, ele vai ter se deslocado isso daqui e deslocado isso daqui. Ou seja, o mesmo tempo que ele levou para deslocar aqui, ele levou para deslocar aqui, que é o tempo que eu cronometrei. Pum. Tá? Enfim, é isso. E agora, para finalizar, vamos para a decomposição de vetor. Bom, na decomposição de vetor, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. Como eu falei para vocês, a gente teve aqui que a velocidade do barquinho estava na diagonal. Quando a gente tem uma velocidade na diagonal, podemos decompor em dois outros vetores, que tem direções que a gente pode usar de uma forma mais estratégica, que são direções tanto horizontal quanto vertical. Beleza?
Então tranquilo, né? Até aí tranquilo. Então vamos supor que a gente tem um vetor aqui, ó. Isso aqui vai ser muito importante mais para a parte do movimento oblíquo. Este vetor aqui é o vetor velocidade resultante. Esse aqui é a velocidade em y, velocidade em x. E aí a gente tem sempre o seguinte: a decomposição horizontal vai ser associada ao eixo x e a decomposição vertical ao eixo y. Tá bom? A gente decompõe o vetor na diagonal. Então, na verdade, é o seguinte: o que existe, não eu coloquei aqui já o gráfico, né? Eu coloquei esses dois eixos. Mas na realidade, na prática, na questão vai vir para você isso aqui, ó. Na questão, você vai ter a bolinha, você vai ter a velocidade, você vai ter a velocidade assim. E você vai ter que decompor. E você vai decompor aqui, ó, no horizontal, em x, velocidade em x. Na vertical, velocidade em y. E aí, como é que você faz para calcular essas duas componentes? Vamos voltar aqui então para o desenho. Para calcular as duas componentes, olha aqui, ó. Se o ângulo for aqui, o ângulo θ estiver aqui, ó, olha só. A componente que tiver com o ângulo, a gente vai usar o quê? Olha aqui, ó. Com o ângulo, a gente vai usar cosseno da diagonal, né? Do, sei lá, do V. E a componente sem o ângulo, a gente usa o seno de V. Então, olha só. Quem que é a diagonal? A diagonal aqui é a velocidade V0. Então, como é que a gente calcula a componente vertical Vx? Vx é a componente que tá com o ângulo. Se está com o ângulo, Vx, então, é pegar V0, que está na diagonal, e multiplicar pelo cosseno, porque está com o ângulo. E a y? Bom, Vy é igual a pegar componente na diagonal e multiplicar. Tá sem o ângulo, né? Aqui, ó. Tá sem ângulo. O ângulo tá aqui. Tá sem ângulo aqui. Então é seno de θ. Ah, Lucas, mas e se o ângulo viesse para cá? Aí troca, né? Porque o y agora tá com o ângulo. Então aqui é cosseno. E aqui é seno. Porque tá sem o ângulo agora. Show? É isso. Bom, beleza. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. E qualquer dúvida pode mandar para mim. Vejo você na próxima aula.